Muito boa tarde, pessoal. 4h45 agora, estamos iniciando mais um chat de fechamento. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores agora no finalzinho da tarde. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, né? Como é que está o retorno para vocês, pessoal? Áudio e vídeo ok? Está todo mundo me escutando? Boa tarde, Action. Action ok. Bom, acredito que a gente tenha mais presentes na sala, né? Por enquanto aqui, o único que está se habilitando aqui é o Action. Muito bem aqui, Nando Barros ok, Rocha ok. Beleza, aí está todo mundo, meu Ronaldo aqui, Ronaldo Floripa, Juca, sempre presente. Bom, sejam muito bem-vindos, pessoal. Vamos falar aqui sobre o nosso mercado, né? Para variar aqui o nosso índice Bovespa aqui, ou senhor em definição, né? Porque ele adora deixar tudo difícil aqui para a gente, né? Quando a gente acha que ele vai pegar alguma tendência, ele já começa, quer dizer, dá uma animadinha num sentido, no instante seguinte ele começa a remar na direção contrária. E na sexta-feira aqui ele acabou confirmando o topo aqui prematuramente, né? Formou aqui esse triângulo simétrico, ou seja, um quadro típico de indefinição no curto prazo, e hoje voltou a ceder, buscando aqui a linha de tendência de alta do triângulo. Ou seja, nessa faixa, quando eu estiver dentro desse triângulo, a gente não tem nada definido, o índice totalmente perdido aqui, dentro de uma congestão aqui, dentro desse triângulo simétrico. Se ele voltar a ceder a partir de amanhã, né, quer dizer, amanhã novamente, e perder esse suporte 47.265, a gente volta a ganhar tendência e tendência de baixa, o que justificaria a gente concentrar os nossos esforços na venda. Mas, de qualquer forma, está totalmente imprevisível. Aqui é um ponto forte de suporte, né? Não me espantaria em nada se amanhã a gente fizesse uma reação e começasse a subir de novo, buscando agora a linha de tendência de baixa. Ou seja, enquanto tiver dentro desse triângulo, mercado totalmente difícil, indefinido, e as nossas operações de swing estão sofrendo bastante aí nesse período. Apesar que a gente não tem quase nada aberto, né? Eu tenho um call com o BR Properties que hoje por muito pouco não foi estopado, né? Começou, deu uma desandada, entre aspas, legal, né? Até pegar o gráfico dela, da BR Properties. Espera um pouquinho, vamos lá, BRPR3. Ela ameaçou aqui um início de processo de reversão de tendência de baixa para alta, que foi exatamente aqui nesse dia, quando ela começou a romper a linha de tendência de baixa, que estava um pouquinho mais embaixo, fez mais um pregão positivo, já tinha um novo fundo em 977, sugerindo aí um processo de reversão de tendência de baixa para alta. Aí a gente deu entrada nessa compra. No dia seguinte, ela começou a dar para trás, né, deixando uma possibilidade de topo, e hoje cedendo bastante forte, confirmando o topo e se aproximando desse primeiro suporte de 9,77, que, se for perdido, além do nosso stop, né, vai trazer de volta para ela a tendência de baixa. Então, com o stop, infelizmente, a gente não pode brincar, né? Eu estou torcendo para que ela faça uma reação e volte a subir, mas, de qualquer forma, se bater nos 9,75, a gente vai acabar saindo fora da operação. Em contrapartida, tem um call aberto ainda do ano passado, lá do André com Smiles, né? Hoje deu uma boa puxada para cima. Vamos lá. Deu uma boa puxada para cima, cutucando aqui o topo histórico de 48,39. E se romper, a Smiles retoma a tendência de alta, dá até para a gente pensar numa nova compra com ela acima dos 48,39. Agora, se o mercado setar para baixo, né? Essas compras aí, elas vão sofrer um pouquinho, né, porque o mercado vai tender a puxar a maior parte dos ativos para baixo. Então, seria mais interessante a gente concentrar os esforços na venda. Ainda tem um de olho que eu estou mantendo aí nesses últimos dias. Com o Klabin, está cutucando aqui uma resistência importante, mas ainda não conseguiu aí rompê-la de fato, né? Mas, de qualquer forma, a Klabin continua interessante para compra acima dos 14,59, o objetivo de alta permanece aqui nos 16,50 e o stop loss abaixo desse primeiro suporte de 13,85 em 13,83. A Klabin, eu acredito ainda, por já estar nesse de olho aí nesses últimos dias, acredito que ainda devo mantê-la aí para o pregão de amanhã. Agora, novas compras, eu vou dar uma passada daqui a pouco no mercado novamente de A a Z, verificar como é que
como é que está a situação dos ativos, né? Mas de qualquer forma, nesse quadro de definição, não gostaria muito de iniciar novas operações, porque realmente o momento está bastante difícil, né? Para que a gente consiga aí bons swings aí que se desenvolvam a contento. Semana passada a gente teve aí um stop loss com Vale, né? E hoje por muito pouco a PR Properties também não estopou. O que tem nos ajudado bastante, né, são as operações de day trade. Eu esse ano comecei a mesclar um pouquinho de day trade na minha carteira direcional com mini índice, né? E esses day trades têm fluído muito bem. Aliás, no dia de hoje também, né? Para me precaver de uma situação que aconteceu na sexta-feira, onde eu acabei ficando de fora daquela boa queda no índice, né? Porque eu só tinha me preparado para uma operação na compra, né? Então, no call de hoje, eu deixei aqui em aberto duas possibilidades. Se voltasse a subir, uma possibilidade de compra. No caso, essa compra estaria acima de 49.650. Ele até deu uma cutucadinha para cima, mas em seguida voltou e não atingiu esses 49.650. E preparei também uma operação de venda, se saísse por baixo, que foi o caminho que ele escolheu, abaixo de 48.950, um objetivo macro nos 48 mil pontos. Então esse day trade aqui a gente está conseguindo aí um resultado bem satisfatório no pregão de hoje, né? No meio do pregão eu dei uma refinada também nesse call e encaixei dois alvos intermediários. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês o ING15. Peraí. Pegar o dólar aqui, porque eu estou com um contrato aí emendado, onde eu faço os estudos. Vamos lá. Então tá aqui. Eu encaixei dentro desses 48 mil pontos, quando ele começou a lateralizar, ou seja, ele mudou o movimento, né, de tendência de baixa para congestão, né, eu encaixei dois alvos intermediários, 48.490 e 48.385. Esses dois já foram atingidos, o que já dá para a gente aí 500 e poucos pontos de ganho, né? Como a carteira trabalha aí com 5 mini contratos, então a gente já tem pelo menos aí mais uns R$500 aí para contrabalançar aí esse início de operações de swing que não tem emplacado muito bem. Mas, de qualquer forma, a gente já tem um tempinho a mais, né? Vamos ver se ainda até as 18 horas, aí, quem sabe, ele volte a perder esse suporte aqui de 48.385 e venha buscar aqui os 48 mil pontos. Mas, de qualquer forma, já mudou a situação gráfica, né? Começou a lateralizar e ter uma boa possibilidade de continuar dentro dessa congestão aí até o final aí da sessão. E por que eu pensei nos 48 mil pontos quando eu tracei esse estudo? Pegando aqui o gráfico diário também, semelhante ao que o Ibov fez, o Ibov já chegou na linha de tendência de alta, né? Justamente aqui nesse ponto aqui, se o futuro acompanhasse exatamente da mesma forma, aqui nessa região a gente chegaria aqui nos 48 mil pontos. Então eu conciliei aqui uma possibilidade do gráfico diário, junto com o intradiário, achei um objetivo bastante viável, né? É claro que a gente não tem bola de cristal para saber como é que vai ser o comportamento do dia, né? Mas se saísse por baixo, achei interessante aqui me concentrar nos 48 mil pontos. De qualquer forma, vamos ver o que acontece até às 18 horas. Mas o mais importante é que a gente já conseguiu dois stop gains aí com alvos intermediários, né? Então o dia para a gente aí pelo menos já foi positivo. Bom, deixa eu dar uma olhadinha agora nas perguntas de vocês e começar a atendê-las na maior parte possível. Vamos voltar lá para o início do chat. O pessoal estava bastante tímido no início, né? Depois o pessoal começou a escrever bastante. Então vamos lá. Começando aqui, Ronaldo Floripa, vendido no swing com... Nossa, o Ronaldo aqui está com pergaminho de ativos, né? Bom que ele tem vários ativos aí solicitados, né? Porque muito provavelmente vai atender também aos pedidos aí de outros que talvez tivesse aí com alguma posição em algum desses ativos. Então vamos começar aqui primeiro pela Hering. HGTX3. Hering, vendido, parabéns pela operação, está na ponta certa. Eu até
nesses dias tinha feito até um estudo prévio, acabei não passando nos de olhos, uma possível venda com o Ering. No caso, eu considerei essa possível venda na perda desse suporte de R$19,44. Um objetivo macro aqui em R$17, eu acho que você pode trabalhar com esse objetivo de queda, né? Agora, o stop ele já dá para a gente descer bastante, né? Por conta aqui desse pequeno repique que a Ering fez, testando aqui essa resistência de 19,67. Então, acho que você pode deixar um stop loss aí 19,69, já está de bom tamanho, e trabalhando aí com gain nessa região de R$17. Bom, o que mais também? Mais uma venda com direcional. Direcional também, parabéns pela operação, está na direção certa, a gente deve procurar sempre trabalhar a favor da tendência, então está em tendência de baixa, vamos trabalhar mesmo na venda. Bom, direcional, não sei exatamente que ponto que você entrou, mas eu já consigo visualizar um alvo curto próximo na região de R$7, então eu procuraria trabalhar com stop gain aqui para um swing curto por volta de R$17. O stop gráfico estaria aqui acima de 7,84, 7,85, e se você já tiver com 2,5% ou 3% de lucro, né, pelo menos, você pode usar aquela regra que a gente adota aí nos calls. Se você seguir o perfil da carteira, 2,5%, você pega o preço de fechamento, a operação de venda, vezes 1,025, ou se você estiver seguindo aí as estratégias do André com a regra de 3%, pega o preço de fechamento, vezes 1,03, e vai deixando aí 3% aí de folga para o mercado fazer algum repique, né? E você vai melhorando o seu stop, deixando já na zona de lucro. Bom, o que mais que nós temos? Também aqui, acredito que sejam todas operações de venda, GGBR não A4, mas sim A3. Então vamos ver a GGBR3. Olha, GGBR3 é tendência de alta dentro de tendência de baixa. O que a gente enxerga para ela? Ela ainda está acima dessa linha de... Acima não, está começando, está exatamente em cima da linha de tendência de alta, né? Então, ainda mantém a mesma força da tendência de alta de curto prazo, porém ela tem toda uma tendência de baixa atrás de médio e longo prazo. E para começar, para quem isso no caso para quem está de fora, pensar em venda, se perder essa LTA já seria um primeiro ponto para entrar vendido. No caso o Ronaldo já está. Um outro ponto para abrir venda abaixo de 7,38. Bom, e dentro dessa situação, acreditando na possibilidade da retomada da tendência de baixa, no caso do Ronaldo, que já está vendido, eu deixaria aqui o stop exatamente nesse suporte de 6,85, porque aqui é uma região onde pode dar alguma briga maior, né? Agora, um segundo gain, acreditando mesmo na retomada da tendência de baixa, de repente aqui buscar os R$6 seria aí um possível segundo alvo. Então, o primeiro alvo, 6,85 e o segundo em R$6. Stop gráfico está aqui acima de 8,69 ou então, dependendo do ponto que você entrou, você pode também usar aquela regra 2,5% ou 3% para levar o seu stop já para a zona de lucro. Se quiser deixar o stop gráfico aqui acima de 8,69. A próxima, Handle, que seria a nossa Rapid 4. Rapid 4, também inclusive para quem está de fora, ela está sugerindo aqui uma entrada na venda, né? Por enquanto ainda tentando se segurar nesse suporte aqui imediato de 4,64, mais abaixo da mínima de hoje. Se quiser deixar para amanhã, aliás, precisaria deixar para amanhã, porque nesse horário a gente não consegue tomar mais aluguel. Mas de qualquer forma, abaixo da mínima de hoje, pode ser até uma operação interessante de venda para swing, stop gain R$4, stop loss 491, 492, 493. Bom, pelo nível de preço de R$4, deixaria o stop loss em 492. Então também está bem propensa aqui a tentar retomar a tendência de baixa, né? E para quem está de fora, inclusive, pode dar uma nova entrada a partir de amanhã, abaixo da mínima de hoje, concentrando o gain aqui nos R$4. O que mais que a gente tem? São bastante ativos. Sabesp agora.
Sabesp 3. Bom, Sabesp está com um gráfico um pouquinho difícil no curto prazo, porém o médio prazo tendência de baixa claríssima. E também uma situação parecida com a Randon Participações. Abaixo da mínima de hoje, pode ser interessante uma entrada na venda, stop loss aqui 17,93, 17,95, um pouquinho acima desse topo, e trabalhando aqui com gain aí por volta de R$ 15,00, 14,50. Também está interessante para venda, né? Pode até dar uma oportunidade de venda a partir de amanhã. Quer dizer, de cara, assim, num primeiro momento, já estou vendo se o nosso índice realmente for para baixo, a gente já pode ter eventualmente duas vendas em potencial. A Sabesp e a própria Rapid 4, né? São dois ativos aí que estão se armando aí para venda. De repente, aí, se o mercado aí azedar, quem sabe a gente não entra com esses de olhos na venda. Como eu não sei a direção que o mercado vai tomar no dia de amanhã, de repente vai que ele resolve reagir e começa a subir, é possível que eu deixe esses possíveis de olho, fora o de olho de Klabin, que já está aí há alguns dias, né? Eu deixe preparado aí no meu rascunho, mas se o mercado realmente amanhecer azedo, aí eu solto no intraday, né? Todos os parâmetros colocaria no site aí para vocês, sempre com antecedência, para que vocês possam programar com antecedência. Mas num primeiro momento aí com o nosso mercado aí indefinido, não sei se eu já vou colocar no próprio call de hoje essas possíveis vendas, apesar que os gráficos aí estão bem interessantes. Bom, vamos lá, Sabesp já foi. O que mais que a gente tem aqui? CEMIG 4. Bom, a entrada na venda foi na sexta-feira, quando perdeu esse suporte de 11,87. Hoje ela está confirmando a perda do suporte e a retomada da tendência de baixa. E um objetivo de baixa que eu pensaria na CEMIG, nesse suportão aqui de 10,06. O stop loss aqui mais curto, né? Apesar que ele ainda está um pouquinho distante, acima de 12,77, 12,79. Então esse aqui seria o stop loss gráfico. No caso também, se já tiver na zona de lucro 2,5% ou 3% pelo menos, né, pode também proteger o lucro pegando o preço de fechamento vezes 1,025 ou vezes 1,03. Mas também aqui está retomando a tendência de baixa e já no médio prazo, né, onde projeta aqui um próximo alvo nesse suportão aqui de 10,06. A próxima, Energias Brasil, ENBR3, código parecido com a Embraer, só que a Embraer é EM. Energias Brasil é EN. Então vamos lá, Energias Brasil. Bom, acredito que o Ronaldo já esteja vendido, né, mas no momento ainda não faria nada com ela, por quê? Porque a Energias Brasil está congestionada entre esse suporte de 8,30 até essa resistência aqui de 9,16. Então nessa faixa, apesar do viés negativo, ela está num quadro aí de indefinição, né, num quadro de congestão. E no caso, aí, a melhor saída mesmo para abrir venda seria esperar perder esse suporte aqui de 8,30, onde ela retomaria essa tendência de baixa que ela tem atrás. Mas no caso, já com a operação já iniciada, e já que você já está dentro aqui dessa venda, desse quadro de congestão, pode ser interessante aí ajustar um gain nesse suporte principal de 8,30, né? E agora o loss aí, gráfico estaria acima de 9,18, deixaria um loss aqui em 9,19, ou também, se já tiver com pelo menos aí 2,5% de lucro, também pode utilizar aquela regra. Mas de qualquer forma, para entrar mesmo na venda, quem estiver de fora, eu esperaria aí perder os 8,30. E a última do pergaminho, vamos lá, América Latina Logística. ALLL3. Bom, também é situação de venda, né? E interessante também para quem está de fora, pode dar uma possibilidade de venda a partir de amanhã. Já tinha um estudo um pouquinho mais, que eu fiz um tempo atrás com ela, mas aproveitando esse mesmo estudo, abaixo da mínima de hoje, pode dar uma entrada na venda, stop gain 3,65 e o stop loss acima aqui de 4,65, deixa eu até colocar
essa resistência que ela está formando, né? O stop loss em 4,66. Então também uma candidata aqui à venda bastante interessante, né? Ou seja, para venda aí a gente já tem, dentro das solicitações, 3 candidatas. Esta aqui é a América Latina Logística, Rapt 4 e a Sabesp, né? Tão interessantes aí para que a gente abra aqui uma possibilidade de venda de swing. Vamos ver como é que o mercado amanhece amanhã. Bom, depois desse pit stop aqui no post lá do Ronaldo, né? Vamos seguir em frente. Bom, pessoal, eu fiz agora uma rápida passada, não sei se você estava acompanhando, o Ronaldo Floripa, ele pediu aí uns 10 ativos mais ou menos aqui, eu fiquei parado um tempão no post dele. Já foram todos analisados, né, tem uma série deles, para a gente não repetir e ganhar tempo, tentar atender as solicitações aí pendentes de vocês. Alguém perguntou se isso daqui ficava gravado em algum lugar. Sim, fica gravado, eu sempre disponibilizo lá no meu canal do YouTube, né, Evandro Espaço Lima, e eu faço a divulgação sempre via Twitter. Então, aquelas solicitações do Ronaldo Floripa, né, não sei exatamente que ponto que caiu a transmissão, mas eu já passei por todos aqueles ativos. A próxima solicitação que alguém estava me perguntando era com a Smiles, que eu também comentei rapidamente sobre ela no início do chat, né, deixa eu dar uma rápida voltada. Então, aqueles ativos, eventualmente, se repetir algum, depois vocês podem rever lá no meu canal do YouTube, que assim que terminar aqui a gravação, já vou fazer o upload para lá, vocês podem rever aí as análises, que tinham mais ou menos, acho que uns 10 ativos que ele tinha pedido. Então, vou retomar rapidamente aqui com o Smiles. E aí a gente tenta aí pegar, a gente já tem mais uns minutinhos, né? Tenta pegar mais algumas solicitações de vocês. Bom, Smiles, como eu comentei logo no início do chat, né? Fez uma movimentação bastante interessante hoje, cutucando aqui o topo histórico, cujo rompimento acima de 48,39 dá para a gente pensar numa nova compra, né? Teria que fazer a projeção aí de objetivo de alta, mas seria um ponto interessante para entrar comprado, e de repente com o stop até curtinho, logo abaixo aqui dessa congestão, abaixo de 46,90, ou para não deixar também o stop tão violinável, né? De repente abaixo de 46,10, aqui abaixo aqui dessa outra congestão mais atrás, pode ser um ponto interessante aí para deixar o stop loss. Então pode dar uma compra sim a partir acima de 48,39. O problema é o nosso mercado indefinido, né, que a gente não sabe para que lado vai, né? Dentro dos ativos aí que o Ronaldo me pediu, eu já pré-adiantei que a gente pode ter 3 possíveis vendas amanhã, uma com a América Latina Logística, outra com a Randall Participações e outra com a Sabesp. Mas eu também comentei ali na primeira parte, não sei se já tinha caído a transmissão ou não, né? Talvez eu deixe para passar esses de olhos no intraday do pregão de amanhã, por conta aí dessa indefinição do nosso mercado. Bom, e vamos retomar aqui algumas solicitações que podem ter ficado para trás. Embraer. Não, Embraer eu não analisei, né? Eu analisei Energias Brasil. Então vamos lá, pegando agora a Embraer. Deixa eu até apagar esse Fibonacci aqui, porque a Embraer acabou desconfigurando bastante. Mas, de qualquer forma, no médio prazo, apesar dessa correção muito forte, ela continua em tendência de alta. Hoje está deixando aqui um martelinho, né? De repente, aí, começando a subir, a gente pode voltar a pensar em compra na Embraer, né? Mas no sentido aí do médio prazo. Ou seja, se ela confirmar esse martelo, a partir de amanhã é possível a gente tentar uma compra com visão de médio prazo, não trade, e por enquanto eu concentraria aqui o meu stop loss abaixo de R$22, só para não deixar essa operação solta. Para trade ainda está um pouquinho complicada, por quê? Porque se eu pegar um tempo intradiário, com certeza eu vou ter alguma linha de tendência de baixa no meio do caminho, né? Então eu estou apostando aqui na tendência maior da Embraer, tendência de alta, né? Então seria, no caso, uma operação de compra, deixou aqui uma possibilidade de fundo no pregão de hoje, e se confirmar esse sinal a partir de amanhã, pode ser interessante uma compra com visão de médio prazo, deixando por enquanto o stop loss abaixo desse 22,05, até que esse novo fundo aí fique mais consolidado. O Embraer, sufoco. Rossi, comprar, tendência de alta voltou? Vamos ver. O que eu me lembro aqui com a Rossi, depois de um forte repique, né, ela
ela devolveu parte dela, hoje está deixando aqui uma possibilidade de fundo, olha, tendência de alta voltou. Não, tendência de alta não voltou, ela permanece em tendência de baixa. Porém, ela está deixando aqui um fundo bem interessante. Por quê? Porque ela, depois aqui da pernada maior, da tendência de baixa ainda, ela reagiu bem, fez um bom repique, e aqui começou a devolver. A expectativa natural para retomar a tendência de baixa seria o quê? Ceder, 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 chegar aqui no 1,95, perder suporte e retomar a tendência de baixa. Porém, o que ela fez no dia de hoje? Fez uma boa reação e está deixando aqui uma possibilidade de fundo. Ou seja, abre possibilidade de quê? De tentar iniciar uma onda 3 de reversão de tendência de baixa para alta. Por quê? Se essa daqui for a onda 1, aqui seria a onda 2, o ideal seria que essa retomada da alta não se desse de forma assim muito rápida, né, para que a gente tenha bastante candles para realmente corroborar aqui esse movimento de subida, né, mas confirmando aqui, consolidando esse novo fundo, a gente poderia pensar alguma coisa aqui por volta de R$ 5,70, R$ 6. Ainda ficaria um pouco abaixo da minha média móvel de 200 períodos, que é um divisor de longo prazo, ou seja, uma reversão de tendência nos tempos menores, né, mas ainda mantendo a tendência de baixa principal. Mas realmente abre essa possibilidade, sim, de reversão de tendência de baixa para alta. Deixou uma sinalização de fundo hoje com engolfo de alta. Se confirmar esse sinal, dá para começar aí a pensar numa eventual compra, né, com gain por volta de R$ 5,70, R$ 6 e o loss abaixo da mínima de hoje. Vamos lá, mais duas aqui. Cosan e São Martinho, CSAN3. Cosan. Bom, seria operação de venda no caso. Hoje ela está montando aqui um pivô forte aqui de queda, confirmando a perda do suporte dos R$ 25,00, né? Ou seja, retomada da tendência de baixa. Agora, essa venda aqui ela já se adiantou bastante. Então, o ideal seria ter pego mais no início do dia, quando ela começou a perder esse suporte. De qualquer forma, está valendo aqui uma operação de venda. O stop gain eu pensaria aqui nos R$ 20,00. O stop loss conservador acima de R$ 29,10. Ou um stop loss com uma melhor relação de risco-retorno acima da máxima de sexta-feira, acima de 26,36, 26,37, 26,40, né? Seria o stop aí mais curto, né, para melhorar aí essa relação de risco. Então seria operação de venda. E a outra foi Cosan e, deixa eu só relembrar aqui, São Martinho. SMTO3. São Martinho também está com a corda no pescoço aqui, chegando muito perto aqui do suporte de 38,30, que se for perdido, traz de volta a tendência de baixa para o médio prazo, e aí a gente poderia pensar aí num alvo também de médio prazo, nesse suportão de 24,12. Então, muito cuidado aqui, quem tiver comprado em São Martinho, nesse suporte de 31,30, é melhor estopar, caso ele seja perdido, né? E pode dar uma venda de swing, pensando nesse suportão de 24,12, com stop loss principal acima de 37,39, e um stop loss mais curto, né, para melhorar a relação de risco, acima de 34,04. Então, também candidata à venda abaixo de 31,30. BVMF3, venda de swing, por favor? Acredito que sim. BVMF3. Sim. Abaixo da mínima de hoje, a partir de amanhã, onde ela já confirma a retomada da tendência de baixa, o stop gain R$ 8,00, o stop loss R$ 9,91. Sim, hoje praticamente ela já está querendo retomar a tendência de baixa, abaixo da mínima de hoje, a partir de amanhã, já confirma aí a perda desse suporte, então pode sair essa venda sim. O que mais aqui? Eu sei que a gente já está começando a estourar um pouquinho o tempo. Petro 4 e Petro 3, qual que está melhor graficamente? Vamos ver. Primeiro pegando a Petro 4, né? Petro 4, sinalizando o topo hoje, podendo encerrar esse repique, né?
E se perder esse repique, a gente tem um suporte importante aí, se não me engano, no gráfico mensal de 7,82, alguma coisa nesse sentido, eu pensaria por volta desse objetivo como gain. Agora, se eu pegar todo esse movimento dos 10,99 até os 8,04 e projetar aqui para baixo, provavelmente eu vou chegar aqui mais perto dos R$7 como objetivo de queda. Petrobras, abaixo da mínima de hoje, em tese, daria uma venda de swing a partir de amanhã, porém, por conta desse suporte próximo de 8,56, eu esperaria perder os 8,56 para abrir essa operação de venda, pensando aqui num gain por volta dos R$7 e o stop loss em 9,60. Me perguntaram aí o sufoco, acho que foi, qual que está melhor, Petro 3 ou Petro 4? Então, Petro 4 está sinalizando o topo e vamos ver a 3. A 3 também com sinalização de topo, olha, eu diria aqui, graficamente as duas estão iguais. E, aliás, também, em termos de objetivo de queda, eu também pensaria por volta dos R$7 como gain aí da Petro 3. Aí tem que verificar qual que tem a melhor relação de risco. Só que a Petro 3, no caso, para venda, tem uma vantagem em relação a 4. Abaixo da mínima de hoje, na 3 já dá para a gente apostar na venda. Por quê? Porque não tem nenhum suporte aqui no meio do caminho. Ao contrário da 4, que tem aqueles 8,56 no meio do caminho. Então, a 3, para abrir venda, no caso, eu acho que ela está mais interessante. Klabin, Helder, eu ainda devo manter os meus de olhos para amanhã, né? Estou vendo que a gente está com o tempo bastante estourado. Vou até fazer um convite não só para o Helder, como para os demais também. Pessoal, hoje à noite também eu vou fazer o auditório da DVFN às 9 horas da noite. Então, quem puder participar, 9 horas eu vou estar lá presente, né? O Helder, eu sei que ele sempre participa. Então, esses ativos aí, eu estou vendo que você está com mais 4 solicitações, Helder. Eu só vou conseguir atender a primeira aqui, no caso da Ambev. Você pode me pedir novamente lá no auditório, né? Que eu vou ter o maior prazer aí em analisar. Mas, infelizmente, a gente já está com o nosso tempo estourado, né? Não dá para prosseguir muito mais. Então, vamos lá, falando agora na Ambev. A BEV3. A BEV3, alguém me perguntou no fórum também, se acima dos, acho que 16,66, alguma coisa, vale uma compra com ela. Olha, até vale. O problema maior que eu vejo é com relação ao stop. Por quê? Porque a gente vai ter aqui 17,24, depois 17,53, são resistências muito importantes aí, não só no gráfico diário, mas semanal também, é uma resistência aí bastante forte. Então, por enquanto, não dá para a gente trabalhar com gain muito além desses 17 e 24. E fazendo essa compra agora, onde que a gente colocaria o loss? Abaixo de 15,46, 15,45. Não dá. O risco maior do que o retorno em potencial. Qual que seria um stop intermediário? Aqui na região dos R$16. Também a relação de risco aí também não fica interessante aí para o retorno em potencial. Então, eu particularmente abriria a mão dessa possível compra, não pelo gráfico em si, que o gráfico em si está mandando comprar, mas sim pela relação de risco desfavorável. A gente não tem um bom stop aí para colocar nessa operação. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui mais esse chat de fechamento, né? Tivemos aí uma pequena interrupção na primeira parte, mas de qualquer forma eu vou juntar as duas partes para vocês aí. Daqui a pouco vai estar lá no meu canal do YouTube, então quem eventualmente perdeu a primeira parte, vão estar todas as análises daqui a pouco lá no YouTube. Agradeço a presença de todos, né? E reforço o convite mais uma vez, 9 horas da noite, eu vou estar lá no auditório da DVFN. Obrigado pela presença, pessoal. Valeu aí pela presença e até a próxima.